Olá, você que acompanha o YouTube do Jornal de Beltrão, estamos aqui com o nosso podcast, a entrevista da semana, e agora vamos falar sobre futsal, sobre o técnico do Marreco Futsal, o Marcelo Batista, o Cello, que tem uma história muito legal para contar para nós. Vamos contar um pouco da história dele como atleta de futsal e também como treinador. Cello, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, satisfação, prazer pelo convite. Bom, vamos tentar contar um pouco da tua história, então. Vamos ver se vai dar tempo, né, Cello? Porque é longa a história aí. Mas, enfim, o Cello que nasceu em 20 de março de 1968 em São Paulo. E conta como que começou a tua carreira como atleta de futsal, Cello? Bom, como muitos garotos, né, pelo Brasil inteiro aí, começaram jogando bola, né, em campinhos, no meio da rua, brincando na rua. E até que eu recebi um convite, quando eu tinha ali pelos meus 15, 16 anos, jogar numa equipe da Blindex, que já era de uma empresa. Aí era infanto ainda, depois minha base juvenil eu passei 17, 18 anos, eu fui pro Benfica, depois fui me dando time, fui pro Água Branca, já era uma equipe maior. Benfica de São Paulo, interior de São Paulo, né? Na capital. E capital, então. Durante jogando futsal eu também Mas jogava... o Benfica já era o primeiro clube teu, então, que você atuou, né? Já era o clube. E eu também jogava na Portuguesa, futebol de campo. Que eu jogava campo e salão. Naquela época podia, né? Até completar os 18 anos. Aí tinha que decidir ir pro futsal. Recebi uma proposta em Blumenau, Santa Catarina. E dali migrei definitivamente pro futsal e nunca mais voltei pro futebol de campo. Bom, dos 16 aos 18 anos, então, você jogou futebol na Portuguesa de Desportos, né? Então, como que foi aquela época, aquela oportunidade? Porque você foi contemporâneo do Denner, né? Que é famosíssimo aí, um atleta que depois foi pro Vasco, enfim, era uma das grandes promessas do nosso futebol brasileiro, mas ele acabou falecendo precocemente num acidente aos 23 anos de idade. Conta como que era jogar com o Denner. Verdade, inclusive Denner do meu bairro, lá de São Paulo, da minha mãe, né? Hoje eu não estou mais lá, mas minha mãe ainda mora ali. A família dele também ainda mora, a mulher, os filhos, tudo. Era uma habilidade enorme. De vez em quando aparecem os lances dele na televisão, a gente sente saudade, né? Era uma satisfação, era uma geração muito boa. Tinha outros jogadores que muita gente pode conhecer, no caso do Simval, do Bentinho, do Bento. Era uma geração ali que depois chegou na final da Taça São Paulo contra o Carlos Miguel, o Danley, o time do Grêmio ali. Foi uma geração muito boa. E o Denner era, tanto no futsal quanto no campo, tinha uma habilidade enorme ali. Mas não só eles, eram muitos jogadores. E a gente cresceu na periferia, né? Todos nós morávamos ali perto do campo da Portuguesa, então ficava fácil, né? Mas durante também a gente jogava... O Canindé fica na Marginal Tietê ali, né? Isso, e a gente morava na Vila Guilherme, do lado de cá do Rio. Então ficava fácil ali o acesso, né? No mesmo lado do Canindé, você disse? No mesmo lado, então. Ficava fácil e aí a gente ia treinar ali todo dia, voltava de dia. Chegava à noite a gente ia jogar salão, porque o futebol de campo praticamente era irrisório aquilo que você ganhava. Você naquele período acabava ganhando um pouco mais dinheiro jogando futsal do que futebol de campo. Olha só como é que era a realidade na época. E por isso que você preferiu seguir no futsal, então? Em certo momento, sim. Até porque, em determinado momento da minha carreira, da minha vida, as melhores oportunidades acabaram acontecendo no futsal. Depois eu recebi essa proposta para ir para Blumenau, numa empresa, primeiro time, e acabei passando 3 anos ali, já me deu uma condição melhor, né? De poder se estruturar financeiramente, ainda que era uma equipe pequena, e dali em diante eu comecei a seguir adiante. E aí, Blumenau então foi o primeiro clube fora de São Paulo que você foi, já disputar um outro campeonato, né, o catarinense, e ali que você conheceu a tua esposa também, então? Sim, eu conheci a Silvane, acho que nem um ano depois a gente já se conheceu, e até hoje, graças a Deus, a gente tem uma relação legal, tem meu filho, o Igor, tivemos um filho só, né? Mas namoramos 3 anos e depois a gente casou. Depois dali eu passei 3 anos em Blumenau e aí fui pro Franco Sertanejo, interior de São Paulo, e vim para Empacel, aqui do Paraná. Depois aí eu fui para Enxuta. E ali na Enxuta minha carreira acabou decolando e quando nós casamos eu estava aqui no Paraná, na Empacel, né? E aí depois a gente foi para Enxuta, fomos Casou muito felizes. Em Arapoti, então? Em Arapoti. Na verdade eu casei em Blumenau. Mas aí entendi. a gente estava morando ali em Arapoti. E aí no ano seguinte fomos para Blumenau. Aí nosso filho Igor nasceu lá em Caxias, é gaúcho, né?
Ah, nasceu em Caxias do Sul. Aí passamos 3 anos lá na Enxuta, onde deu uma alavancada na carreira. Tchelo, quem acompanha talvez o futsal há pouco tempo vai pensar, o time da Empacel, enfim, mas era o time, né? A Empacel 92 era a base da seleção brasileira, né? Então, o nosso, talvez o primeiro grande, talvez não, foi o primeiro grande time do futsal paranaense, né? Eu acredito que sim, porque ali realmente era uma constelação, era a base da seleção ali na época. Os mais antigos vão lembrar, né? Eu tava ali com o Fininho, com o Danilo, com o Mário Tobias, tinha o Ortiz, pai do Léo. Os goleiros eram Serginho e Bagé, os melhores goleiros na atualidade. No comando. Ferretti era o nosso treinador, teve o Marcos Moraes também e teve o Ney Pereira, que eram os 3 treinadores no Brasil naquele período ali, junto com o Paulo Mussalem, que também, né? Tive a felicidade de trabalhar depois no Vasco. Eram os melhores top na época. Era uma estrutura muito boa. E não durou muito tempo a Empacel, mas com certeza eu acredito que foi a primeira equipe forte a nível do Paranaense. Que legal. E aí depois, em 93, então, a Enxuta, Caxias do Sul, que aí você chegou na final da Taça Brasil. Aí nós fomos, na Enxuta a gente acabou praticamente ganhando tudo, né? Fomos tricampeões gaúcho na época, como era o Paranaense hoje em dia, o nível era muito alto. A nata do futsal naquele período estava tudo no Rio Grande do Sul. Fomos bicampeão brasileiro também, 94, 95. Aliás, 94... Que na época era a Taça Brasil, então. Era a Taça Brasil, que era a principal competição não tinha Liga Nacional, né? Nós, na verdade, nós perdemos a final, me recordo, em 94. Aí fomos campeões em 95 e 96 da Taça Brasil, com a Enxuta. Aí quando terminou a Taça Brasil, que nós ganhamos a final em Caxias do Sul, a Enxuta encerrou as atividades, né? E aí eu fui pro Vasco. Foi pro Vasco de Caxias do Sul. E aí disputou a Liga Nacional. Isso, aí veio a primeira Liga Nacional, aí que eu fui trabalhar com o Paulo Mussalem, o Rabicó, o Serginho, né? O Skioquete, que treinou aqui o Marreco. Foi uma bela experiência também, chegar na final da Primeira Liga ali. Foi uma competição muito legal, a gente foi muito consistente, equilibrado, as coisas acabaram dando certo. Chegamos na final, lá no Gigantinho, aquela final memorável lá, 16 mil habitantes, 16 mil pessoas dentro do ginásio lotado lá, uma maravilha. Sim, porque foi o Vasco, então foi o vice-campeão, aí o Goiás foi o terceiro colocado e a GM de São Paulo, né, Chevrolet de São Paulo, foi em quarto lugar. O Ortiz foi o artilheiro daquela primeira edição, 96, com 25 gols, né, pela equipe do Inter. E o que chama atenção é que a competição começou em 27 de abril e terminou em 6 de julho. Foi bem curtinha, né, uma primeira edição. Sim, a primeira edição até como modelo ali, eu acredito, né, que já era uma exigência eu me recordo dos dirigentes da época, de Enxuta, das grandes equipes que tinham. Eram 10 equipes, né? Eram 10 equipes que teria que ter uma salvação, algum entretenimento, alguma coisa melhor para o futsal. Algum tipo de visibilidade melhor. Então foi criado a Liga Nacional naquele período ali. E para mim foi muito bom. Tive a felicidade de ser eleito melhor ala esquerda logo na primeira liga. Edição. E aí que você foi para a Seleção Brasileira? Aí fui para a Seleção Brasileira, a gente passou aquele ano maravilhoso no Vasco. Depois, em 97, já fui para Carlos Barbosa, que aí outra equipe também. Que foi ponta, a primeira edição que a CBF participou, né? Porque em 96, então, os únicos times que estão até hoje, né, na Liga Nacional, então o Minas e o Corinthians. E aí em 97 a CBF entrou também, né? Então é uma das fundadoras também e você estava naquela equipe. Sim, sim. E como é que foi vestir a camisa da CBF? Porque hoje a CBF é a maior campeã, tem toda a tradição, mas eu imagino que naquela época não tinha toda essa tradição aí. Como é que era na época? Na verdade, a CBF começou porque Enxuta parou. Entendi. E aí que é na mesma região ali, né? Na mesma região. Serra Gaúcha, né? 35 quilômetros de distância ali. Aí tinha o supervisor nosso que era o Ercílio, foi para o Carlos Barbosa, o Rudi Vieira, que era da seleção, e o nosso ficou. E depois, quando nós fomos para o Carlos Barbosa, logo em seguida o Rudi Vieira veio ali também. Ficou como supervisor, o seu Clóvis trouxe ele, e dali começou o projeto. Foi a primeira equipe forte que Carlos Barbosa montou ali. Me recordo, estava eu, o Choco, o Fininho, Danilo, Bagé, praticamente a base da Enxuta, éramos todos nós que fomos ali contratados pelo Carlos Barbosa. E aí a gente acabou já chegando naquele ano sendo campeão gaúcho também. E dali em diante fiquei muito feliz e agora retornando lá depois de 28 anos, a gente teve essa semana lá jogando contra o Carlos Barbosa, fiquei muito feliz ver como cresceu a empresa, a cidade, a estrutura toda.
e ver o nível que chegou o Carlos Barbosa. Quando você jogava na CBF, não era naquele mesmo ginásio, então? Não, era um ginásio na entrada da cidade, pertencia que hoje ficou para os funcionários, né? Então nós jogávamos ali, era bem... Quem vinha jogar sentia um caldeirão ali, porque era um ginásio menor. Hoje foi montada toda essa arena maravilhosa, a estrutura, parabéns para a cidade de Carlos Barbosa, e tem sempre que cumprimentar o seu Clóvis, que é o idealizador daquele projeto ali, né? Junto com o Cabeça, que é um cidadão lá que sempre procura investir muito no futsal, e a gente fica feliz. E aí em 98 o Internacional de Porto Alegre. 98 eu acabei indo para o Inter, outro ano também maravilhoso. Graças a Deus campeão de novo, gaúcho. Tive a felicidade. Era pé quente aquele ano, né? Joguei com o Barbosa, também acabou grandes jogadores passando ali, né? Foi um ano também bem difícil, porque jogar naquele período ali no Rio Grande do Sul para conseguir chegar e ser campeão era muito difícil, e a gente queria sempre estar lá na crista da onda, né? Já tinha alguns jogadores que já tinham jogado junto, o Léo Ortiz, o pai do Léo, né? Tinha o Edinho, tinha alguns jogadores ali, e acabou dando certo de novo. Aí terminou o ano, eu fui pro Interview da Espanha, 99, passei um ano lá. De 90... Que é o atual Inter Movistar. Que hoje é o Inter Movistar, né? O sonho de todo jogador. Já era naquela época o sonho de todo jogador? Sim, eu acredito que até hoje todo jogador sonha em jogar no Inter Movistar. Sem dúvida nenhuma, o Real Madrid é uma equipe muito bem estruturada, com muito poder econômico. Tem tudo uma mística por trás. Você vestir aquela camisa lá é uma satisfação muito grande. Quando você foi para o Inter Movistar, o Choco foi você e o Choco, então? Isso, foi eu e o Choco. Na época poderiam levar 2 estrangeiros, né? Sim. Tinha um que se naturalizou, o Duda, que hoje treina no Cartagena. Aí ele se naturalizou, eu e o Choco eram os estrangeiros. E depois os espanhóis eram a base praticamente da seleção espanhola. Então também era uma equipe muito bem estruturada, muito forte. O Choco talvez foi um dos atletas que você mais atuou ao lado, assim, ou não? Eu acredito que o Jorginho, o Jorginho, que foi outro pivô, eleito melhor do mundo em 92, que eu me dava muito bem ali. O próprio Serginho, que jogou aqui, a gente teve um período que a gente trabalhou longo, porque teve o período da enxuta, e depois no Vasco, e depois no Banespa. Talvez o Serginho ainda, o jogador que eu tenha trabalhado muito tempo. Bastante tempo. E aí, então a Interview, que chamava na época, né? Voltou para o Banespa, 2000. Aí em 2000 eu vim para o Banespa, passei um ano ali no Banespa também, que já era outra equipe muito forte ali, o Serginho já estava ali, o Falcão estava ali com a gente ali, o Ney, enfim, eram uns jogadores ali muito interessantes também, que a gente teve a felicidade de ser campeão paulista ali, foi um ano maravilhoso. E aí eu dei em 2001 eu dei uma parada na minha carreira por uns meses. Tava já meio saturado, meio cansado estressado de futsal, que é natural. Sim. Cada um passa nas suas profissões, né? Sim. De pressão você ganha, você vai ganhar mais dinheiro, mas também a cobrança é maior, enfim. Até que chega uma hora você acaba sentindo. E para mim acabou pesando em mais ou menos, me recordo, em 2001. Aí passei uns meses ali parado, aí depois tinha o Coronel Mário, que tinha um time em Itajaí ali. Ele vem treinar, Tielo, vamos só treinar. Eu, não. Aí daqui a pouco comecei a treinar com eles. Aí ele me inscreveu, passei uns meses ali jogando com ele, até perto da final, até outubro naquele ano ali de 2001. Aí fui para Itália. Tá certo. O Coronel Mário que depois foi trabalhar junto aqui no Marreco Futsal, né? Sim. Até por conta dele, né? Uma das influências que você acabou vindo para o Marreco também. E né? com o Coronel eu trabalhei com ele 3 vezes. Na verdade, jogando em Itajaí. Aí depois em 2014, 15 nós estivemos juntos. Ele me levou para Canoinhas, que aí a gente foi campeão catarinense lá. Eu treinador, né? Treinador lá, que eu retornei da Itália. A gente trabalhou. E dessa vez agora, que a gente teve a felicidade de trabalhar junto. Daqui a pouco vamos entrar na carreira do treinador Cello, mas ainda o Cello, agora chamado de Cello na época, era o Marcelinho, né, como atleta, né? Era conhecido na época da enxuta como Marcelinho. E então Itajaí 2001, e aí quando você achou que ia encerrar a carreira, partiu para a Itália. Sim. Falei, vamos, já que estavam me enchendo o saco, vou para a Itália. Recebi um convite, né, de um pessoal que já tinha me assistido jogando quando eu estava no Interview. E ele, Cello, vem pra cá, passa 3 meses só, depois você retorna no Brasil. Então tá bom.
e daqui a pouco eu acabei quase 18 anos passando pela Itália. Nossa, eu sempre achei, Cello, que o apelido Cello você tinha ganho por ter atuado tanto tempo na Itália. Mas então não tem nada a ver com isso. Você já tinha esse apelido antes de ir para lá, então? Sim, já tinha. Já no Vasco, de Caxias já me chamavam Cello, aqui no Brasil, até desde pequeno, tinha né? muitos Marcelos, então, naquele time do Vasco? Isso, ali na equipe do Vasco tinha até o Marcelo Serrão, que nós jogamos junto. Tinha outros Marcelos, aí um Marcelo, Marcelinho, isso aí. E aí ficou Cello, e foi assim. E ali naquele período ali da Itália ali, Cello também, porque C-E-L-O, e se pronuncia Cello, talvez, mas Cello. Entendi. Pelo nome. Mas foi na Itália conhecem legal. você como, então? Batista. Batista. Pelo sobrenome, eles me chamam. Então, como atleta, você era o Marcelinho, na Itália você é o Batista e no Marreco você é o Cello. Sim. Tá certo. E aí, então, jogou até 2007 como na Itália e depois encerrou a carreira e já passou a ser treinador ou não? Como é que foi? Não, aí eu não queria ser treinador, o presidente lá na época queria, nesse mesmo time que eu encerrei a carreira. Cello, então dá uma mão que aqui. era o Martianise, né? É o Martianise. Aí eu levei o primeiro treinador, que era o Roberto Zagotec, inclusive eu acredito treinou que treinou o Marreco, né? Ele faleceu, né? E acabou não dando muito certo. Aí eu levei o Marquinhos Xavier, que hoje treina a seleção brasileira, né? Ele passou aquele ano ali treinando. Quando estava para acabar o ano, ele recebeu uma proposta para retornar para o Brasil. Faltavam uns 2 meses. Aí eu assumi como treinador, porque eu fiquei por trás só de supervisor, diretor, ajudando eles, né? E aí acabei assumindo como treinador e dali não parei mais. Certo. Aí, o Marquinhos Xavier que treinou o Palmas nessa época aí. Isso. O Toledo também, né? Então foi antes da Copa Grill, claro. Né? Antes da Copa Grill. Foi depois, eu peguei, quando eu chamei o Marquinhos, ele estava aqui no Palmas, levei ele para lá, ele voltou para o Toledo. Aí depois ele foi para a Copa Grill. E eu comecei a treinar, passei aquele ano treinando, no ano seguinte também. Logo depois, no outro ano, eu fui pro Napoli. Aí passei um período treinando no Napoli. Depois fui para Lazio, de Roma. Passei um período, 1 ano lá. Depois, no outro ano, fui pro Latina, que era um time 40 quilômetros ali de Roma, né? Aí retornei para Lazio por mais uma temporada e vim pro Brasil. Que eu estava até com um problema na perna, passei por uma cirurgia de quadril. E aí passei um período aqui no Brasil, aí que eu fui treinar o Canoinhas, em 2014, 15. Sim. Ou 15, 16, não me recordo direito. E aí a gente foi campeão ali com o Coronel ali que a gente estava comentando. Aí retornei para a Itália, para o Rieti, um time italiano, recebi uma proposta para lá, que tinha a Copa UEFA. Nós fomos jogar no Cazaquistão e passei um período lá aquele ano. Aí no ano seguinte retornei para o Brasil. Acabei acertando com o Mariópolis. Passei um período aqui com o Mariópolis. Retornei para a Itália. Fui para o Sandrabate. Passei um período lá, uma temporada. Aí veio a pandemia. Retornei para o Brasil. Voltei de novo para o Sandrabate, mais 1 ano. Foi no Sandrabate que então você trabalhou com o Fabiano Assad, né? Fabiano Assad, levei o Fabiano. Tinha o Gianluca também. Gianluca, que era do Jaraguá. Depois tem né? outros brasileiros. Tem o Fantacelli, tinha o Vitor Melo, o Felipe Melo. Outros brasileiros, uma equipe muito boa, muito bem estruturada. Lá tem o capitão que é presidente, que gosta de jogar, e tá lá. Aí eu retornei pela segunda vez pro Mariópolis, aí a gente teve a felicidade de subir com o time, né, do Mariópolis. E aí no ano seguinte que aí eu vim aqui pro Marreco. Tá certo, aí então a carreira de atleta e também de treinador do Cello, né? Então, agora falando sobre todos esses lugares que você morou, tanto no Brasil como na Europa, onde você gostou assim de morar? Você morou em Roma, né? Morou em Madrid, né? O que você me diz assim, de onde que você gostaria de voltar a morar, talvez, num desses lugares que você foi? Onde que você gostou mesmo? Eu sou meio cidadão do mundo. Saí de casa cedo, né? 18 anos. Eu, assim, ó, tudo são fases, são passagens, né? Muito momento. Então, assim, cada lugar tem sempre alguma coisinha que a gente deixa e a gente leva. Então, foi muito gostoso ter morado em Madrid, em Roma, próprio Mariópolis. Poxa, tive uma passagem em Caxias do Sul. Se eu for recordar cada lugar, eu vejo sempre... Blumenau. Blumenau, uma cidade fantástica. É linda, é como se você estiver na Alemanha. Sim. Entende? Então, são lugares onde eu passei
que eu levo a recordação e eu acredito que de repente devo ter deixado alguma lembrança, né? Como esse retorno meu agora pro Carlos Barbosa, poxa, me vem lembrança, meu filho tinha 4 aninhos ali treinando na quadra, e eu jogando, iniciando um projeto, a gente não tinha as dimensões de que o Carlos Barbosa viraria o que foi, o que é hoje, né? O Interview não, o Interview sempre foi, então quer dizer, cada lugar tem as suas peculiaridades e é sempre muito legal. Fazer amigos, são culturas diferentes e tudo isso daí é muito legal, enriquece a gente, né? Faz muito bem para a alma. E a gente falou um pouco sobre a seleção brasileira, Cello. Você, então, na primeira edição da Liga Nacional, 96, foi o melhor ala esquerda da Liga Nacional. E aí foi para a seleção brasileira. Como é que foi a trajetória com a camisa da seleção? Então, com a seleção assim, eu acredito que poderia ser melhor. Porque desde 93 ali eu me preparando para esse Mundial de 96. 93 nós fomos campeões. 94 fomos campeões. 95, 96 era um período direto que a gente ganhava tudo a nível de Brasil. Naquele ano ali, 95, 96, eu fui eleito o melhor jogador ali da Taça Brasil. Última Taça Brasil em 96, eu fiz 2 gols na final. Teve uma convocação ali antes do Mundial para fazer uma seleção ali para ver quem iria para o Mundial. Acabei indo como capitão ali também, da equipe naquele período ali. Diziam que iriam convocar e esse período aí acabou passando. Fui eleito o melhor ala esquerdo naquele período. Então, algumas justiça ou injustiça são coisas que fazem parte do passado. Naquele período ali, acabei sim, sem dúvida nenhuma, ficando um pouquinho chateado. Teve o apoio, sem dúvida nenhuma, da minha esposa, meu filho, da família, porque acredito que tinha condições totais aí naquele período, que eu estava num auge, num período muito bom a nível de Brasil. É porque foi o Choco, todo mundo que jogava com você estava lá, então, né? Choco, Bagé, Serginho, Danilo, Vander, Manuel Tobias, claro, Fininho, Tacão, o Márcio, Vaguinho, que até na época, um dos poucos paranaenses. Eu sempre cito que o Vaguinho é um dos poucos paranaenses que passaram pela seleção naquela época. O Sandrinho também, né? Sim. Agora também é comentarista, né? O Sandrinho Falseta, o Jacir, o Clóvis, todo mundo. O Alex do futebol, que também jogou futsal na BB, né? Ele disse que na Copa 2002, que ele não foi convocado, ele não conseguia nem assistir o jogo da Copa do Mundo. Para você foi parecido assim ou não? Parecido. Eu me recordo que a gente tem apartamento na praia, né? Chegava assim, olhava os moleques jogando bola, nem jogo eu não gostaria de ver. É natural que você se sinta um pouco injustiçado pelo período que estava passando e ganhando tudo, jogando em um nível altíssimo. Um exemplo ali, o Fininho, tanto no enxuta quanto o Carlos Barbosa, o Fininho era banco. Aí depois chega na seleção, vai convocar na seleção. Resumindo, e não é culpa dele, não é culpa de ninguém. Sim. Isso aí acaba sendo parte do sistema. Eu não vou falar em nome de outros jogadores aqui que de repente não faz mais parte, mas quando você começa a falar, acaba sendo uma coisa de desculpa. Então é uma situação que eu não gosto muito de comentar, mas faz parte do passado e tudo isso daí serve de aprendizado. Com certeza, serve de aprendizado, mas ao mesmo tempo também não é fácil chegar na seleção brasileira, né? Então já é um privilégio ter vestido a camisa da seleção. Sem dúvida, apesar que a seleção brasileira a gente sabe como é tudo um sistema e a gente está vendo tanto no futsal e no futebol de campo, a gente está vendo infelizmente a situação nossa hoje da seleção brasileira, até no futebol de campo, se está do jeito que está, talvez é justamente por causa disso, né? Que tantas injustiças que acabam acontecendo, que muitos jogadores acabam ficando pelo caminho, pessoas que deveriam ir não vão, enfim, é um sistema que a gente sabe que depende muito da política, né? Você falou que não tinha ideia de ser treinador, mudou essa ideia então, ou o que você pensa sobre ser treinador? Porque me parece que é uma função bem desgastante, assim, né? Você tem que estar sempre se provando todos os dias, né? Ou provando para a torcida, que seja, né? Para todo mundo, né? Eu acho que, meu ponto de vista, eu acho que talvez se eu fosse depender somente do futsal, talvez eu não faria essa escolha. Com o passar do tempo, eu não gostaria de ser treinador, primeiro, não pela parte tática, técnica do jogo em si, jogado, porque a gente jogou a vida inteira, a gente sabe mais ou menos como funciona, mas pelo desgaste em termos de relação.
ter que estar gerindo o grupo, lidando com o jogador, essas Sim. coisas. E hoje a sensação minha parece que inverteu as coisas. A coisa que eu mais gosto é disso daí. É do contato, do convívio, da convivência, de gerir grupo, de estar conversando, de tentar lidar, explorar, tirar o melhor de cada jogador. Tentar, como alguns jogadores que já passaram na minha mão, pelo tempo que eu estou treinando, que alguns me ligam já há 10 anos que eu treinei, pô, Thiago, obrigado por aquela coisa. Pô, você vê um jogador que evoluiu pra caramba. A própria base aqui do Marreco, a gente vê, quando eu cheguei aqui, eu olhava o meleca de uma situação, hoje ele tá de outra, o próprio Nef, enfim, vários jogadores, você vê a evolução, a gente vê a carência, e eu passei por isso, família simples, humilde, a gente começando, e a gente depende sempre de alguém estender a mão e de mostrar os atalhos, mostrar os caminhos. E isso daí hoje, para mim, se torna uma missão. É claro que eu estou aqui no Marreco, me pago, mas eu encaro hoje mais como uma missão, isso, de poder passar adiante aquilo que me mostraram, aquilo que eu aprendi dentro das 4 linhas, dos atalhos, do que eu joguei, do que eu vivi, de encorajar eles, de procurar mostrar o caminho certo, para que hoje eles têm 18 anos, mas amanhã vão ter 40, não vão mais jogar, e aí o que vão fazer da vida? Então o futsal em si não se resume, para mim pelo menos, não só o futsal em si, mas é como uma filosofia de vida, porque o futsal me deu tudo, né? Então me deu a possibilidade de eu conhecer primeiro de tudo a minha esposa, formar uma família, me deu a condição de eu conseguir minha independência financeira, de um certo modo. Conhecer o mundo, né? Rodei o mundo, então, quer dizer, eu procuro mostrar isso para eles. E sair da periferia de São Paulo. Então, poxa, se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. Tudo tem um preço a pagar. Sim. É natural. Então, você sabe que você vai ter que abrir mão de muita coisa também, né? Então, você tem que... Tudo tem um custo. Então, você tem que abdicar muitas vezes de muita coisa. Eu saí de casa cedo, do berço da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos, e fui tentar a vida fora. Hoje é natural, o jogador sai daqui e vai para a China, para a Rússia. No meu período, na minha época, um jogador sair de São Paulo era coisa rara. E eu fiz cedo isso daí. Então, tudo isso daí te ajuda muito a crescer. Então, eu vejo como aquilo que eu procuro passar para os jogadores é mais procurar um ensinamento e também aprender deles, porque se você está atento ali, você acaba aprendendo muita coisa. Eu procuro passar muita coisa para eles em termos até de vida, e na parte tática você aprende dia a dia, porque você não só mostra para os jogadores, não. Os jogadores, eles também dentro da quadra, eles são treinadores. Quando tem alguma frase que você gosta de citar quando você está no vestiário, para dar aquela motivada no atleta? Tem ou alguma mensagem que você gosta de passar para eles? Porque, claro, todo mundo traça metas para ser campeão, enfim, para metas a mais médio e longo prazo, mas a meta que mais vale é a de curto prazo, que é o jogo de hoje, né? O jogo de hoje é o que mais vale, né? Porque não adianta querer chegar na final sem passar pela primeira fase, né? Sim. O que você procura passar pro atleta, então? O dia a dia. Não é o jogo a jogo, é o dia a dia, é o treinamento. É ali que está o processo. Sim. Porque o jogo é só o ponto final. Entendeu? É o dia a dia, é a semana de treinamento, você faz uma ótima semana de treinamento, e vou pegar agora como exemplo curto agora, a semana que a gente enfrentou o Carlos Barbosa agora, nós fizemos uma semana excelente. A gente teve o jogo ali contra o Chopin, e depois nós tivemos 10 dias, que já é um período que a gente já estava desgastado, sem tempo para treinar. Sim. E nós temos 10 dias para enfrentar o Carlos Barbosa. E todo mundo viu aquilo que foi. Hoje está todo mundo fazendo os cumprimentos pelo jogo que foi. Mas ninguém sabe o período que a gente passou. Entre o trabalho do Batuta de excelência, todo mundo sabe. O Barbosa, com os goleiros igual louco treinando lá. Da parte tática nossa, a gente estudando o adversário, a gente aprimorando os aspectos tático, técnico, todos os sentidos dos jogadores, para chegar na hora do jogo Carlos Barbosa, tá a ponto. Então a mensagem que a gente deixa é essa, não tem atalho. Ou você trabalha e procure fazer o seu melhor a cada dia, senão vai ter outro que faz. Sim. Porque na hora do jogo nada acontece por acaso. Eu sempre procuro passar para eles. A gente tem que entender por que a gente ganha ou por que perde.
às vezes chega para nós a imprensa, chega pro torcedor, enfim, sempre aquela motivação antes do jogo, mas o que você está dizendo já é o contrário, digamos assim. O que vale mesmo é a dedicação no dia a dia, né? O treinamento, né? A importância do treinamento para depois o resultado vai aparecer no jogo, né? Então isso que é muito importante também para o atleta, né? São várias coisas que muitas pessoas não sabem, né? Tem toda uma estrutura, né? Aqui, um exemplo, o Marreco, o Lavarda encabeça junto com o Marcelo lá, tem toda a diretoria, tem que ir atrás dos patrocinadores nossos, poder dar uma estrutura, a viagem, a logística, para dar uma condição para a gente poder estar bem. Fabiano fazendo a recuperação, o Osmar, que é o roupeiro nosso, que sem ele, cadê o uniforme para a gente poder estar treinando todo dia? Pega o período de frio agora, de chuva, enfim, tem toda uma máquina para deixar os jogadores ali em condição de fazer o melhor deles. Pois o torcedor é natural, vai vir ver o jogo, comprar seu copo de cerveja, o seu pastel, vai sentar na arquibancada, vai torcer, vai ficar feliz, vai chorar, vai brigar, faz parte do torcedor. Mas a gente não, a gente tem todo um ritual para seguir que vai muito além do que simplesmente chegar na hora do jogo ali, moçada, vamos lá, que agora nós vamos ganhar de qualquer jeito e, vamos lá, meu amigo, ou liberar só uma mensagem de apoio, que às vezes, sem dúvida nenhuma, é fundamental. A gente faz isso daí também. A cada dia a gente vai sempre mudando, não é a mesma, porque para cada jogo tem sempre uma situação que a gente tem que procurar adivinhar do adversário, né? E eu acredito que é mais ou menos por aí. Cello, você como treinador, você prefere ter no teu time aquele Pelé que não tem muita vontade ou aquele mais limitado com sangue nos olhos? Se eu puder, meio, né? Mas eu prefiro mais aquele com sangue nos olhos. Porque esse eu sei que eu posso corrigir, que ele vai procurar melhorar, e a vontade, eu acredito dele, que ele vai superar. Porque aquele Pelé, hoje ele quer, amanhã ele não quer. Pode ser que ele vai ganhar um jogo, pode ser que eu vou ganhar um jogo, mas eu não vou ganhar a competição. Tem aquela frase que diz que jogador ganha jogo, mas campeonato é o time, né? É o time. Então eu acredito que a equipe nossa desse ano é melhor, e desde a primeira semana eu falei, é melhor do que a do ano passado. Tecnicamente. Pelo coletivo que tem, digamos assim. Pelo coletivo que tem. Mas também não podemos esquecer que tem equipes com investimento, com situações, plantéis melhor que o nosso. Sim. Só que tem uma coisa, aquilo que eu tô vendo, esse grupo, do jeito que tá vindo até agora, porque eu falo sempre por momento, não posso falar até o final do ano, porque para mim o esporte, o jogador é momento. Para aquilo que eu vi até agora, a gente não deixou nada a desejar para nenhuma equipe a nível, vou te ser bem sincero para você, a nível de Brasil. Porque eu acredito que mesmo com o Atlântico, foi o único jogo que a gente perdeu na temporada. Se nós tivéssemos completo, como foi agora com o Carlos Barbosa, acredito que poderíamos ter tido um resultado diferente. Então a gente, em determinado momento, você vê aquele jogo, estava 3-3. Então, a gente bateu de frente até com o Atlântico, que eu acho que hoje tem um dos melhores plantéis a nível de Brasil. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a diferença, a pegada do grupo conta muito. A determinação. A gente viu a vibração deles, né? A vibração, a gente vê os jogadores, e isso daí você não vai ver o jogador só no jogo lá que você viu no Carlos Barbosa. Se você for durante a semana e ver os treinamentos, é todo dia assim. Eles estão competindo o tempo todo. E não é dando briga, dando butinada um no outro. Não. Competindo no bom senso, brigando por posição, chegando junto, um cobrando o outro. Espírito de jogo que quando chega na hora do jogo, é só um complemento. E como que é para você? Você falou que ficou quase 30 anos sem ir para Carlos Barbosa de novo, né? Foram 20 quantos anos? 28. 28 anos, né? Jogou lá em 97, então. E aí você, né? Você não, claro, o grupo, né? O conjunto, vence um jogo contra um dos times mais badalados, né? Até o Meleca falou no templo do futsal, né? Ele falou marcar 2 gols no templo do futsal. E com investimento, a gente sabe, menor, né, do que a CBF. Talvez o que um jogador lá ganha vai pagar o quarteto inteiro, o quinteto inteiro do Marreco, né? Sabe da diferença de realidade. Mas acho que a grande motivação é a vitrine, né? Não dá para dizer que nenhum atleta não queira estar na CBF amanhã ou depois, né? É uma referência, né? Então como que foi para você assim, o pós-jogo, assim, aquela sensação assim, de dever cumprido? Não sei se tem essa sensação de dever cumprido. Tem a sensação de dever cumprido no sentido de conseguir os 3 pontos para o Marreco, para a gente, para procurar subir na classificação da Liga Nacional,
que um pouquinho a gente ficou um pouquinho chateado por ter empatado lá contra o Joaçaba, até ali com o Cascavel, em casa também, aquele resultado com o Atlântico poderia ter sido diferente, não foi, e estava incomodando um pouquinho a gente, e conseguir esse resultado a gente sabia que era fundamental para começar a subir na classificação. Então isso daí sim. Agora, fiquei muito feliz por ter retornado ali depois de tanto tempo, porque vivi ali, vi o início do projeto de Carlos Barbosa, que não tinha essa dimensão da empresa, não tinha essa arena grande, maravilhosa. As cadeiras, tudo, o ginásio perfeito, um parquê bonito, uma chuva que de louco caindo lá fora, parecia que caiu o teto e sem goteira, podemos jogar tranquilamente. Demonstrou a estrutura que a Tramontina coloca por trás do futsal. Eles têm todos os méritos de ter, porque fazem investimento, e investimento calculado, e o retorno tem que ter. Fico feliz de ter participado desse projeto de Carlos Barbosa. Hoje estou vivendo uma outra realidade. Então, assim, fiquei muito legal pela determinação dos nossos jogadores, pela coragem, como eles interpretaram. Poderia ter sido bem diferente. Foi uma viagem muito longa, desgastante, e eles interpretaram da melhor maneira. E no momento nosso, não tanto de Paranense, mas de Liga Nacional, sim, crucial. Porque a gente sabia que ganhando, fazendo ponto ali, agora se coloca em 8. Com 8 pontos você começa a respirar melhor, com condições de brigar melhor com os próximos adversários, que dá uma margem melhor para a gente também a nível de Liga Nacional. Agora falando um pouco mais da pessoa, Marcelo Batista, o que você gosta de fazer quando não está trabalhando, o seu hobby, para dar aquela distraída, para fugir um pouco da rotina? Bom, quando tem tempo, viajar. Isso daí é um hobby, né? E gosto muito de dirigir. Saio para viajar, pego o carro, às vezes vou para minha mãe. Quando eu estou em Balneário Camboriú, a gente vai para São Paulo, pego minha esposa, né? Esse ano tive a felicidade de visitar nosso filho em Londres. A gente voltou, que já há 2 anos que a gente não se via. Mas assim, enfim, eu estou muito caseiro. Até em Beltrão aí, às vezes a gente sai assim, mas pouca gente vê a gente fora, em barzinho, essas coisas, apesar que de vez em quando saio com a minha esposa, né? Sim. Mas a gente é muito caseiro, eu estou em casa vendo jogos, isso aí faz parte até porque faz parte da profissão. Mas quando no final de ano é praia. Praia e viajar, isso aí são as coisas que eu mais gosto. Tá certo. Você gosta de assistir filme ou ler um livro? Prefere o quê? Não, nem tanto filme, nem outro. Eu gosto mais de documentário. Gosto mais de coisa verídica. Gosto mais de ver coisa verídica, história. História eu gosto muito, por isso que eu me adaptei, gostei muito da Itália. Para quem morou em Roma, história então, tá ali, né? É um berço. Então você vai ver o Vaticano, você já começa a imaginar, vai naquelas igrejas do século XV, do século VII, coisas antes de Cristo. Tive em Pompeia, na escava de Pompeia lá, que 79 depois do nascimento de Cristo, quer dizer, isso sim, eu gosto de história. Que legal, então história e documentário sempre traz essa questão, né? Bom, então é isso aí, Cello. Eu agradeço você pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e parabéns pela tua história, pelo que você conquistou e o que está conquistando ainda, né? Porque a carreira de treinador é totalmente diferente da carreira de atleta, né? Sim, sem dúvida. Fiquei muito feliz também pelo convite e quando se trata de falar de futsal, a gente sempre fica feliz. A gente ama essa disciplina, a disciplina que nos deu tanto e que agora fico mais feliz ainda de tá tendo a possibilidade em vida, né, de poder retribuir um pouco daquilo que me deram, né, daquilo que frisei, que eu falei, daquilo que eu aprendi, tanto como jogador, daquilo que eu estou aprendendo como treinador e como ser humano também, que eu procuro passar para os jogadores que a vida não é só dentro das 4 linhas ou até os 30, 35 que você joga, vai muito além disso daí. Com certeza. Esse é o Marcelo Batista, o Cello, hoje técnico do Marreco Futsal, falando aqui, né, no nosso YouTube. Muito obrigado a você que acompanha também. Compartilha esse podcast para que outras pessoas possam acompanhar também. Até mais.